O que você descobriu nessa sua experiência de 3 anos de Assembleia? Pediram tanto para ter alguém na política que falasse a verdade. Aí quando tem, as pessoas não querem. Por que eu tenho defendido diminuir o número de parlamentares? A pessoa pode passar ali invisível por 4 anos. A vida do feto não estaria acima de eventuais constrangimentos para a mãe, um sofrimento da mãe? O PSDB nunca quis esse impeachment. E como advogado, eu sou muito sincera. O que eu queria era tirar. Nenhum dos presidenciáveis aí que estão lutando para se colocarem como opção, nenhum tem condição. Eu sempre pergunto a Deus se essa é a minha missão, entendeu? Olá, sejam bem-vindos a mais um Contraponto. Estamos chegando a uma data muito especial, que é o Natal. Durante essa época, é comum a gente entregar presentes como forma de demonstrar o nosso amor a alguém. Mas existem presentes que são descartáveis e outros que são permanentes. Nesse Natal, dê um presente que vale para a vida toda, o conhecimento. Assinando agora a Brasil Paralelo, você ganha outra assinatura para presentear quem você quiser. São 2 assinaturas pelo preço de uma. Na plataforma de educação, você encontrará dezenas de cursos que abordam os principais campos do conhecimento, tais como filosofia, música, ciência, política e economia. Além disso, você pode ter acesso a um catálogo de filmes exclusivos, conteúdo infantil, documentários, entrevistas com especialistas, podcasts e muito mais. Essa é a sua melhor chance para se tornar membro da BP e nos ajudar a resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Clique em Saiba Mais e aproveite essa oferta e torne-se agora mesmo membro da Brasil Paralelo. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, quero lembrar você que esse é o último Contraponto do ano. A programação diária da BP vai dar uma pausa e em 2022 vem com muita novidade por aí. Fiquem ligados nos canais de comunicação da BP para ficar por dentro de tudo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Bruno Magalhães e recebo hoje ela, que é advogada, professora licenciada de Direito Penal da USP e deputada estadual em São Paulo. Em 2015, a então professora e doutora Janaína Pascoal ficou nacionalmente conhecida como a autora do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, fama que fez dela, em 2018, a deputada mais votada da história do Brasil, com mais de 2 milhões de votos. Janaína, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, uma honra poder conversar com você de novo. Janaína, essa votação sua foi muito expressiva. A cada 10 paulistas, eleitores, um votou em você. Queria saber, na sua opinião, quem foi o seu eleitor em 2018, entre bolsonaristas, antipetistas e outros, e quem será o seu eleitor em 2022 se você vier a se candidatar ao Senado como tem anunciado? Que pergunta difícil. Quem votou em mim? Bom, primeiro, grande parte, né, das pessoas votou pela torcida pelo impeachment, pelo trabalho no impeachment, muitas pessoas. E foi tão interessante porque até pessoas de esquerda, durante a campanha, me paravam na rua e diziam assim: eu vou votar em você, mesmo sendo de esquerda, mesmo não concordando com o processo. Olha que coisa intrigante. Mas porque você é uma pessoa que tem garra, porque você luta pelo que você acredita. Então, assim, o impeachment teve um papel muito fundamental nessa votação, né, histórica. Mas eu também recebi depoimentos que me surpreenderam positivamente, né, de pessoas dizendo que votavam em mim pelo meu trabalho perante o Supremo Tribunal Federal, defendendo a vida desde a concepção, né? Porque tem uma ação do PSOL no Supremo que objetiva, fala em descriminalizar, mas não é esse o fim da ação. O objetivo da ação é legalizar. Inclusive, o intuito está escrito na inicial,
é que a mulher chegue no SUS e peça para fazer o procedimento, né? Então, assim, a gente fica... É intrigante ler a petição inicial, porque você tem fila para tudo no SUS, né? Eu sou defensora do SUS, não estou criticando, mas você tem todo um processo para conseguir fazer uma cirurgia, extrair um câncer, por exemplo, e na ação o pessoal quer que a mulher chegue e diga, olha, não quero ter esse filho, e que o SUS cubra de maneira quase que automática prontamente o procedimento do aborto. Então, assim, foi muito legal, separada principalmente por jovens durante a campanha, dizendo, olha, vou votar em você porque eu sou pró-vida e você defendeu a vida. Eu não estava esperando, né? Como é um tema mais técnico, foi uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, eu não estava esperando. Então também teve esse depoimento. Pessoas que me conhecem da advocacia, né? Meus colegas de conselho de ordem, que sabem da minha seriedade, do meu compromisso com o que é o certo também. Né? No ambiente acadêmico, eu acho que, não sei se eu fui muito votada, porque como eu sou vista como uma pessoa de direita, e o ambiente acadêmico é mais à esquerda, né? Mas eu acredito que alguns votos de pessoas que sabem que eu sou democrática, né? Porque isso mesmo os meus alunos que não concordavam comigo sempre reconheceram, né? Que eu nunca persegui ninguém pelo que pensou, nunca neguei uma vaga de mestrado, de doutorado para um pesquisador declaradamente de esquerda, declaradamente com visão contrária à minha, entendeu? Então, essa parte também do espírito democrático que eu tenho e sempre tive, eu acredito que tenha também tido algum papel nessa votação. Então, estou falando aqui sobre 2018, né? Também o que eu vi, né? Não sei, pode ser que a pessoa venha aqui e te fale outro motivo por ter votado. 2022, eu acredito que haverá pessoas que já votarão pelo meu trabalho na Assembleia, né, que é um trabalho diferenciado. Não vou dizer se é melhor ou pior, porque tudo depende do que o eleitor espera, né, mas é um trabalho diferenciado. É um trabalho de alguém que está lá de segunda a sexta, não raras vezes no sábado, não raras vezes em emenda de feriado. Às vezes a casa está fechada, eu peço para ir. Então, assim, é um trabalho técnico, né, mesmo os meus colegas de outras bancadas reconhecem que é um trabalho técnico. Os colegas até da esquerda reconhecem. Óbvio que tem muita divergência, né, no mérito, mas eu respeito muito as pessoas, eu estou sempre aberta para debater tecnicamente um projeto, não importa quem seja o autor. Então eu acho que esse trabalho vai ter um impacto também na votação, né? Não sei se mantém uma votação expressiva como foi, porque eu considero algo histórico, né? Algo histórico, então não sei, né? Não sei. Venho sendo, assim, muito desestimulada de concorrer ao Senado, muito desestimulada. Muitas pessoas dizem que é loucura, porque é uma única cadeira, que eu poderia sair à federal. Dizem que a minha eleição à federal seria garantida, eu também não tenho essa certeza. Não sou alguém com uma autoestima muito elevada, sabe? Eu sou bem pé no chão, assim. Mas as pessoas dizem, você teria eleição à federal garantida, por que você não vai para o certo, vai tentar o incerto? A minha ideia, Bruno, é dar uma opção para o paulista, entendeu? Eu acho assim, esse povo confiou tanto em mim, confia, né? Me parece um dever dar essa opção para o paulista. Eu não quero desmerecer ninguém, mas os nomes que estão aí não me estimulam a votar, entende? Então eu acredito que é importante ter alguém que tenha formação, entendeu? Para ocupar aquela cadeira, para debater os temas. O Senado não é só uma casa legislativa, que também é uma casa jurídica, né? Vivenciando a Assembleia agora, eu tenho tranquilidade para dizer isso em sala de aula, para o público. As casas legislativas são eminentemente jurídicas, então a formação jurídica faz muita diferença. Uma formação jurídica consistente faz mais diferença ainda, mas o Senado também é um tribunal. Então, eu acredito que seja importante esse meu perfil lá, entendeu? Significa que vai ganhar? Não, significa que eu quero dar essa opção para o povo paulista, né? E como eu acredito muito em Deus, a frase que eu tenho repetido é: Deus decide por meio do povo.
Entendeu? Vamos voltar a falar sobre o Senado mais à frente. Eu queria falar um pouco sobre o seu perfil político. A esquerda diz que você é direitista, os direitistas dizem que você é uma conservadora reticente, que não é bem de direita, né? Isso, por um lado, pode ser confortável porque você não fica vinculada a sempre apoiar os grupos apenas pelo apoio, né? Por outro lado, é incômodo, porque você também não tem apoio certo desses grupos, né? Não tenho. Vem daí... Nunca tive, Bruno, na vida, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito só por buscar o que é justo, entendeu? Nunca tive turma, nunca tive grupo, nunca tive... Isso não significa que seja uma pessoa isolada, fechada, não é isso. Mas eu gosto de olhar tudo com profundidade, tudo no detalhe, e concordar com o que eu considero justo, ter argumento para isso, entendeu? Gosto de ter a liberdade de divergir. E é muito duro quando você pertence a um grupo, porque o grupo quer que você esteja junto. Entendeu? Então, assim, realmente é uma posição... não é incômoda, é uma posição delicada, vamos dizer assim. É uma posição insegura. Isso, arriscada mesmo. Né? Arriscada, mas eu só sei ser assim. Entendeu? Eu fui assim na universidade, na vida acadêmica, na advocacia... Né? Você não perdi o número de vezes que eu ouvi. Você podia estar milionária advogando, você podia, sei lá, ter um curso, você podia ser titular se você mudasse a sua cabeça. É sempre assim, você podia, se, entendeu? Só que o ser, e com isso eu não estou criticando quem haja e pense de outra forma, o ser é muito custoso para mim. Escrever um texto para agradar alguém da banca, mas que não seja o que eu acredite, não vale a pena, você entendeu? Então, assim, ou a vida vale a pena, né? Ou é melhor não... Então, não sei se é diferente. Bom, parece que vem daí a sua desconfiança em relação aos partidos políticos. Estou certo em relação a isso? Não só. Não. Não, tem muito mais. Né? Tem essa questão de eu ter dificuldade de fechar, né? De fechar um conjunto de ideias e sair por aí repetindo. Sou muito crítica, inclusive, comigo mesma. Eu gosto de rever até o que eu defendo, entendeu? De ler, de confrontar. Então, tem isso, que seria uma crítica mais teórica, né? A ideia de partidos, de grupos. Mas tem uma questão também do sistema, né? Um sistema feito para dar errado. O modo como os partidos estão hoje no Brasil. Não em tese, mas como acontece hoje. Talvez os dois. Mas assim, vamos falar do que acontece hoje. Hoje você tem donos de partidos. Os partidos são um business. Isso é sabido. Entendeu? Existe negociação. Não existe debate de ideias. É difícil você sentar com, entre aspas, dono de partido e você debater um conjunto de ideias, que em tese, né, seria o esperado. Não, é um business. Né? Ele tem interesse em pessoas que terão voto, porque essas pessoas puxarão outras pessoas, muitas vezes pessoas submissas, né? Trarão tempo de TV, trarão fundo partidário. Então, é business, entende? Como é que dá certo isso? E no campo do business, o bem comum é o último objetivo, né? Que na política haveria de ser o primeiro, né? O bem comum. Então, não tem como dar certo. Existem negociações das vagas, né? E isso não é considerado algo ilícito. Estou falando com tranquilidade porque isso é da política, entre aspas, mesmo. Entendeu? Então, olha, você vai apoiar, você quer apoio para o governador, você dá quais secretarias, entendeu? Porteira fechada, porteira aberta. Então, olha, você vai ter tantas secretarias para não lançar um candidato ao Senado ou para lançar um candidato mais fraco. Então, são discussões nessa linha. Né? Sentar para debater país, para debater programa. Os programas ficam de lado, né? Sim, entendeu? E as pessoas acham isso natural. Então, assim, por exemplo, né, a ideia de sair candidata a deputada federal, que é o que mais as pessoas pedem para eu sair
As pessoas do povo me escrevem, têm medo que eu não seja eleita a Senado e pedem para eu sair a deputada federal para terem a garantia de ter alguém com independência falando por elas no Congresso Nacional. Eu recebo esses pleitos. Mas o povo da política, né? Por que quer? Porque eu puxo gente na cabeça deles, não sei. Pode ser que só meia dúzia vote, mas na cabeça deles eu puxaria pessoas, aí é tempo de TV, é fundo partidário, ou seja, eu passo a ser uma peça interessante para a manutenção de um sistema que eu não aceito. Consegue entender como é complexo isso? Sim. Bom, as suas posições, elas geram nos eleitores, claro, muita confiança. Mas queria saber de você, assim, como é que você formula as suas opiniões, já que você não se vincula nem tanto à direita e nem tanto à esquerda? Quais são os critérios que você utiliza para formar suas opiniões nas diversas Eu sempre fui polêmicas? muito estudiosa, sempre gostei de estudar mesmo teoria do Estado, sempre tive uma carga de leitura grande. Sou muito assim também, atenta a notícias, mas eu formo as minhas opiniões por mim mesma. Recentemente eu recebi um jornalista que perguntou quem que me orientava, né? Quem que te orienta? Aí eu falei, como assim? Quem que te orienta? Eu considero que é Deus, entendeu? Eu acredito nisso, verdadeiramente. Eu sei que parece um negócio meio esquisito de dizer, mas eu acredito, eu peço assim, com muita força, sabe? Para ter clareza, para ter orientação, para ter discernimento, entendeu? Então, nesse aspecto, eu acredito mesmo que Deus me ajuda demais. Mas eu estudo, eu analiso, eu pego um projeto, no caso agora, né? Eu pego um projeto, eu leio de verdade, no âmbito do jurídico. Se eu fosse cuidar de um caso, eu ia buscar os precedentes. Então, assim, eu considero que é um estudo mesmo, sabe? Que faz a diferença. E aí eu procuro ver a justiça, o que é justo, entendeu? Então, assim, por isso é que eu tenho dificuldade de fechar a questão. Né? Questão do aborto, por exemplo. Né? Eu já fui chamada de mulher machista, por teoricamente, na porta do Supremo, por teoricamente, né? Eu digo assim porque as mulheres, os fetos também são femininos, né? Não existe feto só de menino. Teoricamente, eu estaria, ao ver das pessoas que defendem a legalização, contra as mulheres. E isso não é verdade, eu quero que elas nasçam. Então, eu fui chamada de mulher machista, mulher contra mulher, essas coisas. E no mesmo dia, eu fui chamada de abortista. Pela sua posição em relação ao aborto em caso de estupro. Por entender que a lei que a gente tem é uma lei ponderada, entendeu? É uma lei que avalia as várias circunstâncias, que o direito penal é a última ratio, entendeu? Então isso é muito difícil, né? Você defender posições que eu considero, e com isso eu não estou criticando quem defende as demais, mas que eu considero ponderadas, entendeu? E isso é em várias searas. Isso tem sido uma marca. Eu brincava com os meus alunos, eu acho que eu sou uma radical de centro. Então, a gente só pode ser o que é, entendeu, Bruno? Se é para você criar uma persona, se é para você... Eu brinco muito na Assembleia, às vezes as pessoas me escrevem, dizem que votaram em mim, a gente nunca sabe se é verdade ou não, né? Mas assim... brigando. Aí eu falo assim, mas vocês não pediram tanto para ter alguém na política que falasse a verdade? Aí quando tem, as pessoas não querem. As pessoas querem que mintam para elas, entendeu? E eu não vou fazer isso. Sobre esse ponto do aborto, eu até ia tratar desse assunto, vou adiantar aqui. Você foi chamada de abortista porque você defende a legislação atual. Sim. Que permite o juiz não aplicar a pena em caso de aborto feito por médico em gestante que foi vítima de estupro, né? No caso de risco de morte para a mãe também? Sim, também. Nesse caso do estupro, quais seriam os valores em jogo aí? E a pergunta é, a vida do feto, do bebê, não estaria acima de eventuais constrangimentos para a mãe, um sofrimento da mãe? Sim, sob ponto de vista religioso, sem dúvida, sob ponto de vista jurídico também estaria, mas é uma concessão, entendeu, que o direito faz. E assim, eu sou favorável, por exemplo, ter serviços de aconselhamento,
dessa mulher ser esclarecida, sobretudo sobre a possibilidade da entrega legal. Né? Uma das minhas pautas na Assembleia é a adoção, é desburocratizar a adoção, facilitar as mulheres em quaisquer situações, né, de fragilidade, a entregarem os bebês, né, para evitar aborto, para evitar infanticídio, para evitar abandono de incapaz, para evitar maus tratos. Então, eu sou favorável a outros instrumentos para, vamos dizer assim, prevenir o aborto em caso de estupro. Porém, como o direito penal é a última ratio, né, é o último braço do Estado, e eu trabalho com direito penal com essa perspectiva, não me parece que a punição penal estaria justificada num caso desse, entendeu? Então, não estou falando de legalizar ou de deixar de reconhecer o direito à vida desse bebê, né? Ele tem o mesmo direito à vida, entendeu? Sim. Mas é a questão da punição penal. Então, Sim. a gente pode ter outros instrumentos para desestimular esta mulher a tomar essa medida extrema, que muitas vezes é motivo de sofrimento por uma vida inteira para ela, entendeu? O ex-juiz Sérgio Moro, há pouco tempo, anunciou sua filiação ao Podemos, indicando pelo discurso que pode ser candidato a presidente em 2022. Você apoia essa candidatura dele? Eu apoio a decisão, entendo firmemente que não tem outro nome como uma terceira via, você entendeu? Não tem. Nenhum dos presidenciáveis aí que estão lutando para se colocarem como opção, nenhum tem condição. Não é que sejam maus quadros, não é que sejam maus políticos, mas precisa de algo mais. Ele tem essa condição de ser a terceira via, não tenho dúvida disso. Eu estou esperando um pouco mais de clareza sobre o que ele pretende fazer nas outras áreas, para além do combate à corrupção. Né? Com relação ao combate à corrupção, eu confio nele 100%. Né? Nas outras áreas, não é que eu não confie, mas eu preciso saber, né, o que ele pensa da proteção da vida, o que ele pensa da proteção da infância, o que ele pensa do saneamento básico, sabe? Eu preciso compreender um pouco da mentalidade dele para tomar uma decisão. Então, as pessoas ficam assim, você é indecisa, você está em cima do muro. Não é isso. É que tem algumas pautas que eu... E não é que... Veja como eu estou falando contra mim mesma. Seria muito mais prático, seria muito mais interessante ou fechar com o Bolsonaro, entendeu? Ou fechar com o Moro, entrar num grupo e ter, vamos dizer assim, os bônus disso. Sim. Né? Seria muito mais interessante. Mas o problema é o seguinte, eu não estou decidida. Eu não estou decidida sequer como eleitora, que dirá apoio. Porque eu concordo com o Moro na pauta anticorrupção. Entendo que esse rapaz foi muito injustiçado. O que fizeram com o trabalho dele, entendeu? Então, assim, eu tenho mesmo essa consideração pelo que ele fez pelo país. E gostaria, sim, de ter um presidente como ele, né, com esse histórico. Gostaria mesmo. Mas existem outras pautas muito importantes para mim, entendeu? Então, essa questão, se você tiver um presidente mais leniente, vamos dizer assim, com legalização de aborto, com estímulo de dizer que uma criança é trans, aí desanda, entendeu? Porque mesmo a gente tendo hoje um presidente que é contra isso tudo, a velocidade com que essas pautas caminham é tal, então se nós tivermos uma pessoa mais leniente, eu não digo que tenha que ter o mesmo estilo do Bolsonaro, acho até ruim. Tá? O estilo do Bolsonaro, às vezes, cria uma reação que as pautas até saem perdendo. Mas eu preciso ter certeza que eu terei alguém na presidência que preza esses valores, entendeu? Então, eu estou observando. Né? Por exemplo, um tema que para mim é caro. Sou a favor de vacinas, sou a favor de vacinação, mas sou contra você obrigar as pessoas a se vacinarem. Você é contra o passaporte de Sou vacina? contra. Apresentei um projeto na Assembleia, consegui apoio de colegas de várias bancadas. Tem cidade aqui em São Paulo, Aguaí,
que quiserem impedir as pessoas de entrarem na farmácia, no supermercado. Todo santo dia eu recebo inúmeros e-mails de pais que seus filhos não estão podendo entrar nas escolas, estudantes da USP, da Unesp, da Unicamp. E são poucos, né? Nós estamos com um número de vacinados que é exemplo para o mundo. Então, a meu ver, é exercício do autoritarismo, entendeu? Então eu quero saber o que ele pensa disso. Os apoios que ele vai receber como terceira via podem dissuadir você de apoiá-lo? Tem algum nome? Não, não vou falar. Não, é duro, porque o que acontece? A gente acaba observando, né, quem apoia, as pautas que defendem, mas por outro lado, Bruno, também tem que ter a compreensão de que um presidente, ele não é de um grupo, né? Um presidente, ele tem que ser eleito por uma coletividade. Ele não governa sozinho, não é eleito sozinho. Não governa sozinho, então também a gente tem que ter um pouco de tolerância. Eu percebo muito isso com os seguidores mais raiz do presidente Bolsonaro. Eles exigem que o presidente esteja sempre ali, jogando para a torcida, movimentando as redes. E essa exigência não é de fidelidade, mas de uma dinâmica de campanha eterna, né? Essa exigência dos seguidores mais próximos dele, ela prejudicou demais o governo, entendeu? Prejudicou demais. Então a gente tem que ter esse olhar um pouco mais tolerante, né? Queria falar sobre Lava Jato e Supremo. O Supremo tinha uma posição sobre a Lava Jato até um tempo atrás e hoje tem outra. Que fatores você acha que contribuíram para essa mudança de posição? Eu não sei se tem outra. Será que também já não era essa e não tiveram como... Porque ele sempre avalizava as decisões, será tanto que do Sérgio Moro como do TRF4. Não tinha né? como assumir? Como assim? Será que quando avalizavam, não avalizavam porque a gente estava na rua pressionando, porque não tinha como assumir? Será? Você acha que no íntimo eles já tinham essa posição de hoje de serem avessos a algumas decisões? Vários ali, com certeza, né? Era bastante flagrante isso. Eles conseguiram a desculpa dos diálogos, né, entre os procuradores, principalmente entre os procuradores ali, eles conseguiram uma desculpa. Eu acredito que o estilo do presidente e desses apoiadores mais radicais assustou um pouco. Então, eles buscaram um candidato que pudesse fazer frente a isso. E com isso eles soltaram, eles liberaram, mas soltar não é a melhor palavra, eles liberaram o ex-presidente Lula para concorrer, né? Então eu acho que foram vários fatores. Tem um pouco de culpa do bolsonarismo nisso. Eu vejo um pouco de culpa. Porque eles exageraram tanto, né? Com aquelas palhaçadas, não tem outra palavra. Quais palhaçadas? Aquele povo acampado na frente do Supremo não é algo tão grave, fizeram um drama muito grande. Eu sou super crítica desses inquéritos, dos atos antidemocráticos, isso não existe, das fake news, sabe? Eu sou super crítica a esses procedimentos, do ponto de vista jurídico. Mas, por outro lado, era muita palhaçada, entendeu? Era muita palhaçada, gente do governo ali visitando, aquela coisa. Então, acabou, de alguma maneira, estimulando o Supremo a buscar uma alternativa, entendeu? Eu não estou justificando, tá? Não é justificável, porque o Supremo, a rigor, não haveria de ser uma casa política, né? Ou eminentemente política, e virou. Né? O Supremo haveria de ser uma casa eminentemente jurídica, com consciência política, né? E virou uma casa primordialmente política. Mas, assim, eu gosto de fazer uma análise, buscar fazer uma análise justa, né? Esses seguidores mais contundentes do presidente são também culpados. Você fala dessa sua vontade, da sua ideia de concorrer ao Senado ano que vem, se tudo conspirar a favor, né? Pela força que o Senado tem em questões do judiciário. Qual que é, na sua visão, o maior problema do judiciário no Brasil hoje? Algo que o Senado poderia contribuir para modificar para melhor? Veja, o Senado é que processa os impeachments de ministros, né? Então, acredito que, pelo menos, como todo cidadão mortal, tendo a consciência que não pode tudo, já é um bom caminho, né? Já é um bom começo, entendeu? Porque hoje o Supremo pode tudo. Mas você acha que existe algum risco de
no curto prazo, o Senado processar algum impeachment de algum ministro do Supremo? Houve pedidos recentes agora, inclusive, do próprio presidente, e a coisa não andou para frente, né? Mas uma nova conformação pode fazer andar. Você acha que esse é um ponto importante, assim? Você ajudaria a andar com algum pedido? Tendo fundamento. Tem ou tendo? Tendo fundamento. Eu queria falar sobre direito penal, que é a sua especialização, enfim. Você é professora de direito penal, está licenciada. O direito penal tem invadido, não sei se é a sua opinião, acho que é, porque você tem um livro chamado Ingerência Indevida, né? Um livro pelo qual nós nos conhecemos lá atrás, em 2013. O direito penal tem invadido espaços, né? Que não estavam na sua proposta original, digamos assim. Qual que é o futuro do direito penal, hein? Nesse sentido? Se depender de mim, a gente vai ter que segurar, né? Porque, assim, é assustador. É assustador. Criam-se crimes. Eu sempre utilizei a expressão, né? O direito penal não é lugar para milindre e o direito penal não é lugar para ação afirmativa, né? Você até pode ter ação afirmativa em políticas públicas, né? Em direito civil, mas não no direito penal. E hoje as pessoas não podem mais falar, as pessoas não podem emitir opinião. Por óbvio, eu não corroboro com ameaça, com ofensa, com agressividade, não é isso. Mas as pessoas têm que ter o direito de se manifestarem, né? Quando um jogador critica um desenho, ele está exercendo um direito constitucional de crítica. E a coisa está tão assim entranhada que quando os jornalistas vão se referir ao jogador, hoje mesmo, né? Hoje, o presidente da República, se eu não estou equivocada, recebeu no Palácio este jogador que criticou o desenho do Superman bissexual. A notícia saiu em alguns jornais assim: presidente recebe jogador que fez postagens homofóbicas. Mas não eram postagens homofóbicas, ele deu uma opinião. Então, dar uma opinião que é divergente do que a maioria entende que é o adequado, passa a ser homofobia. E por força de uma decisão do Supremo que eu considero errada, homofobia é crime. É errada no sentido de extrapolar. De criar um crime sem lei. Sim, você não pode legislar, sobretudo na seara penal, por uma decisão. Então, assim, eu venho anunciando esse movimento de um alargamento já há muitos anos. Há muitos anos, porque não é algo inerente ao Brasil. É um movimento mundial. Então, como eu sempre estudei muitos textos internacionais para fazer as minhas teses, para dar aula para os meus alunos, eu percebia essa tolerância crescente, né, com uma perda de forma do direito penal, com uma perda do alicerce do princípio da legalidade, com a imputação de responsabilidade penal por comportamentos omissivos. Então, o cidadão não fez nada, mas o outro fez, o cidadão não impediu, ele que vai ser culpado, né, que é o objeto dessa minha tese. Então, assim, é muito preocupante. Esses movimentos todos são preocupantes em si, mas quando eles levam para o penal, a preocupação é maior. Você pensa em voltar a dar aulas na USP? Está nos seus planos? Se eu não for eleita em 2022, sim, porque eu sou professora, né, que tem A sua vaga está lá reservada. Tem um impedimento constitucional do parlamentar ministrar aula em faculdade pública. Eu confesso que eu fui meio que pega de surpresa. Eu achei, por exemplo, que eu poderia seguir orientando teses, que era algo que eu gostava muito de fazer, né? Mas a vedação total, eu pedi um parecer da Procuradoria da Assembleia, eu tive que pedir essa licença antes de tomar posse. Para poder ser diplomada, tomei posse em março, eu precisei me afastar, numa licença não remunerada, em dezembro, para poder ser diplomada, né? Então, assim, esses 4 anos eu estou afastada, decidi não dar aula em nenhuma instituição privada, para não ter nenhum risco. Poderia, né? Às vezes eu dou uma palestra, um debate, mas aula remunerada eu decidi não aceitar. Eu saí do meu escritório de advocacia, porque eu não quis dar margem a nenhum tipo de alegação, de conflito, de interesses, entendeu? Então, eu estou com dedicação integral ao meu mandato. Integral.
e pretendo concorrer em 2022. Se eu for eleita, o impedimento segue. Aí tem que renovar esse pedido de licença. Se eu não for eleita, para alegria... Para alegria de muitos? Para alegria dos meus colegas, eu volto. Eu volto. O que a professora Janaína Pascoal lá atrás não sabia sobre o Brasil que a deputada hoje sabe? O que você descobriu nessa sua experiência de 3 anos e pouco aí de Assembleia? Que muito do que a população critica nos políticos, isso aí o meu professor, Vicente Greco Filho, que é professor titular ainda lá na São Francisco, ele já dizia. O Congresso é uma radiografia da população. O Congresso é uma foto. Mas eu sempre disse isso também, porque aprendi com ele, mas assim, hoje eu tenho clareza disso. As pessoas querem um parlamentar independente, dizem que querem alguém que não minta, mas na verdade não querem, porque é muito incômodo. É muito incômodo ter alguém que diz a verdade, ter alguém que não engana, que diz, não, eu não vou poder fazer isso para você. Mas como não? Eu votei em você. Não, eu não vou poder porque a lei não permite que eu faça. Entendeu? Porque tem uma ordem, porque tem uma regra. Então, assim, é muito intrigante. E querem um parlamentar independente, do governador, do presidente, só que querem dinheiro não previsto no orçamento. Entendeu? Então, assim, tem que decidir o que quer. Então, hoje eu tenho muita clareza de que o que as pessoas comuns criticam nos políticos é o que elas querem. Os políticos que têm é o que querem, é o que elas querem. São o espelho mesmo do desejo profundo das pessoas. Entendeu? Quer que o político vote o que o governador mandar, não importa se é bom ou ruim, para poder pegar dinheiro, para levar lá para a base. Entendeu? Então, assim, é o que é a sociedade. Por que eu tenho defendido diminuir o número de parlamentares? Defendo com unhas e dentes. Não é pela questão da economia, muito embora seja também um fator importante. Por quê? Qual que é a ideia? Porque o parlamentar precisa ser visível. Ele precisa estar exposto. Ele precisa, ao apresentar um projeto, ter que subir na tribuna, defender a ideia. Porque senão fica muito fácil fazer lobby. Cada um na sua salinha, escondido, né? Não. O projeto passa, ninguém se expôs, ninguém sabe por que foi apresentado. Entendeu? Imagine na Câmara com 513. A pessoa pode passar ali invisível por 4 anos. Então é importante você ter menos parlamentares, mais qualificados, mais expostos. Não é no sentido de coisa errada, é no sentido de defender ideias. Porque esse é o papel do parlamento. Queria entender o que te levou a querer ser professora da USP, que é uma função que muitas pessoas têm como meta de vida, né? Entrar como professor da USP é um negócio que não é fácil, né? Muita gente quer e tal, e você meio que largou isso para trás, pode voltar, claro, mas de algum modo você disse, bom, eu tenho algo melhor a fazer pelo Brasil. Como é que lá atrás você decidiu ser professora de Direito Penal? Bom, eu decidi fazer Direito para estudar no Largo São Francisco. Então não é que eu decidi fazer Direito, eu decidi estudar lá. Por quê? O que tinha no seu imaginário? Muitas pessoas que foram determinantes para o Brasil passaram por lá. Sim. Então eu também tinha que passar. A minha paixão era pelo prédio, pela representatividade, pela história, pela instituição. Entendeu? Então, assim, não é que eu queria fazer Direito para ser advogada, para ser juíza, para ser promotora, eu queria estudar lá. Aí eu me formei. E eu, como não tinha ninguém na família de vida acadêmica, tal, comecei a ver a história da prova para o mestrado, entendeu? Falei, eu vou fazer essa prova para ficar aqui. Você gostou da experiência? Eu gosto do prédio, do túmulo do Julius Frank, da biblioteca. E aí eu fui ficando e fui fazendo. E aí acho que a minha presença lá era muito importante para fazer o contraponto, que é o nome do teu programa, né? Porque os professores ali pensam muito, muito igual, né? Um ao outro, eles se citam muito, se repetem muito, se reverenciam muito.
E eu sempre fui muito diferente, não significa que seja melhor, não estou falando mal dos meus colegas, entendeu? Simplesmente diferente. E então eu achava importante para os alunos ter alguém com esse perfil. E eu pude trabalhar ali, muito embora eu já fosse incômoda por ser contra a legalização do aborto, por ser contra a legalização das drogas, por ser a favor da lei da anistia, entendeu? Todas aquelas grandes verdades da USP eu era contra. Então eu já era uma pessoa incômoda, né? Mas eu talvez nem todos soubessem que eu era, entre aspas, perigosa. Quando a pessoa incômoda faz um processo que todo mundo acha que não vai dar em nada e o processo dá certo, passa a ser, além de incômoda, perigosa. Então, minha vida ali dentro ficou muito difícil, muito difícil. E eu percebi que eu ia ter dificuldade de me manifestar. Então, eu fui buscar, como os esquerdistas gostam de falar, um lugar de fala. Eu precisava de um lugar de fala, que é o plenário. Tanto é que eu tenho paixão pelo plenário. O pessoal pode ver, eu moro no plenário. Eu praticamente moro no plenário. Às vezes os meus assessores se ofendem, que tem dia que eu falo assim, eu poderia fechar o gabinete e ficar só no plenário. Mas por que isso? Porque eu fui para lá pelo plenário, para poder falar o que eu penso, para poder esclarecer as pessoas, para poder orientar com liberdade, entendeu? Trazer uma outra visão. E não deixa de ser um trabalho também de professor. Porque eu estudo os projetos, eu oriento os assessores a pesquisarem com profundidade, eu debato com os meus colegas todos os projetos, eu participo das reuniões, entendeu? Então, assim, tem lá a pesquisa, tem lá a aula, tem tudo ali. Quem foi o professor ou autor que mais te influenciou na área do direito? Eu tenho vários, né? Vários. Eu sou muito apaixonada aqui no Brasil por Tobias Barreto. Acho que Tobias Barreto foi um pensador brasileiro muito injustiçado, né? Muito injustiçado. Ele era um gênio, assim, um autodidata, escreveu em todas as áreas do saber, inclusive na área jurídica, e foi injustiçado em vida, é injustiçado em morte, até poesias dele são usadas sem que o nome dele seja citado, né? Aquela estrofe do quanto se sente bater no peito, heróica pancada, que está lá no monumento de 32 no Lago São Francisco, não tem o nome dele, é dele, entendeu? Então, assim, eu tenho muita... Agora, não é influenciada, eu não sou uma pessoa influenciável. Eu gosto de ler vários autores com pensamentos diferentes e tirar o meu. Agora, se pudesse citar alguém assim que eu admiro, né, eu gosto muito de Tobias, gosto muito da obra de Hobbes, né, tem essa coisa assim de que você tem sempre que estar preocupado com o tamanho do Estado, entendeu? Mas são muitos, né? São muitos. Como você já falou da divergência que você teve com o professor Miguel Reale Júnior na época do impeachment, eu fico com vontade para perguntar sobre isso. Se não fosse isso, não perguntaria, porque ele foi o seu orientador. Uhum. Por essas questões que surgiram na época do impeachment, ficou algum ruído entre vocês? Eu acho que houve um afastamento. Houve. Eu não deixo de reconhecer a qualidade dele como professor, como jurista, mas houve um afastamento, não posso negar. Você esperava um apoio maior dele? Prefiro não falar sobre isso. Prefiro não falar. Eu acho que passou, é um capítulo encerrado. Perfeito. Qual é a sua maior alegria até hoje na Assembleia e a sua maior frustração? Pela cara não tem nenhuma alegria. Meu Deus, todo dia. Então qual é a maior alegria que você teve? São muitas, né? Eu consegui aprovar o projeto para permitir a mulher escolher a via de parto. Depois foi sancionado, aí criticaram, tentaram derrubar, e eu consegui que o Supremo reconhecesse a constitucionalidade. Toda vez que eu consigo melhorar um projeto que vem do governo, é uma alegria, porque é muito trabalho. Para você fazer uma mudancinha assim, né, é muito trabalho. Conseguir aprovar um projeto para as pessoas escolherem se fazerem a laqueadura, fazer a vasectomia, o governador vetou, agora estou tentando derrubar o veto.
Toda vez que apresento um projeto, faço uma audiência pública, chamo especialistas, as pessoas participam. Então, assim, é uma alegria todo santo dia. Eu gosto muito do meu trabalho. Eu gosto muito. Agora, a frustração é porque é muito devagar. Não o trabalho, eu trabalho muito, mas assim, você conseguir ver uma lei votada, você entendeu? É muito demorado, tramitação demorada, eu sou uma pessoa agitada. Então, assim, você está o dia inteiro brigando, sabe? A frustração é essa, que é muito mole, né? Para você fazer, você percebe como... Às vezes você tem planos, planos e planos, mas para fazer acontecer depende de um monte de fatores, de convencer um monte de gente. Então, assim, é frustrante, mas ao mesmo tempo te estimula a não desistir, entendeu? Queria voltar lá atrás, no impeachment da presidente Dilma. Quando a gente conversou em 2015, né? Você disse que estava redigindo o requerimento de impeachment. Eu vou reconhecer que eu achei que seria apenas mais um requerimento que iria cair nas mãos do então Eduardo Cunha, né? Achei que aquilo não ia dar em nada, como se diz. Apesar da sua coragem, do seu conhecimento, eu achei que não teria clima para o impeachment ir para frente. E, na verdade, a minha impressão é mesmo quem acreditava que o impeachment seria, que você iria apresentar, talvez não tivesse fundamento racional para acreditar que ia para frente. A pergunta é, em que momento você percebeu que tinha viabilidade concreta de a sua petição ser aceita e ser encaminhada? Então vamos por partes. Eu sempre acreditei no impeachment porque eu sabia que eu estava certa. Sim, na tese, né? Mas na concretude então, vamos da lá, petição. Eu sou advogada. Eu não sei trabalhar num caso se eu não acreditar nele. Então eu acreditei desde o primeiro momento, durante todos os momentos. Agora, eu sou advogada. E um bom advogado nunca tem certeza do resultado. Então, eu só tive certeza quando o veredito foi dado. Tá, mas já foi uma surpresa imensa o pedido ser aceito, porque dezenas de outros pedidos são feitos todas as semanas. Que quando me ligaram, acho que eu tava comprando um presente, me ligaram de uma rádio. Eu preciso de uma frase sua. Eu não sabia que tinha sido recebido. Eu gritava de alegria quando eu soube que tinha recebido, entendeu? Mas, assim, a advocacia é isso, é você fazer o seu máximo, entendeu? O tempo inteiro, mas você não pode, você nunca tem certeza do resultado. E por isso é que você está sempre dando o seu máximo, entendeu? Eu li um relato que você fez à revista Piauí, se não me engano, sobre os passos, né? Desde o parecer que o PSDB contratou de você, até de fato apresentar o pedido lá na Câmara. Foi um processo dolorido, muito acidentado, né? Dolorido. Sempre ameaça de idas e vindas, pessoas do PSDB não estavam apoiando, quem apoiou queria retirar a assinatura. O PSDB, assim, por isso quando as pessoas falam, não, por que você não vai para o PSDB? Não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Quando você apareceu no cenário público, as pessoas ligavam você ao PSDB. Mas eu estava contra o PSDB ali, que ninguém sabia, que eles nunca quiseram, entendeu? O PSDB nunca quis esse impeachment. Você pensou em desistir em algum momento? Assim, Não. falou, cara, tá mais forte que eu. Não, foi difícil, entendeu? Somente quando chegavam ameaças, assim, coisas bem pesadas. Aí é duro, né? Entendeu? Mas eu rezava, e Deus me ajudava, no dia seguinte eu estava renovada. No final do processo, houve aquela questão de dividir a votação, né? A votação pela condenação ou pela absolvição e, num segundo passo, pela pena. O ministro Lewandowski, do Supremo, permitiu a votação. A impressão que eu fiquei é que você, de algum modo, apoiou essa decisão. Não é que eu Como apoiei, é que foi isso? é que assim, a minha visão do direito penal é uma visão... A minha primeira tese fala que o direito penal é uma moldura, né? E que os operadores vão... Na verdade, a Constituição é uma moldura para o legislador penal trabalhar dentro e a lei penal é uma moldura para os aplicadores trabalharem dentro. Mas o texto não era muito claro? Então, mas é que eu sempre vejo para o âmbito penal, entendeu? O previsto na lei como máximo. E o ministro Lewandowski, o tempo inteiro, fez uma equiparação do processo de impeachment com o processo do júri. Pode pegar, várias vezes. Ele falou, não, eu estou me baseando no processo do júri. Eu estou me baseando no processo do júri.
Então, como a minha cabeça é uma cabeça de penalista, né, então, pela cabeça de penalista, o que estava escrito na Constituição era o máximo. E máximo a cabeça, em que sentido? O máximo no sentido, o máximo de punição que o Estado poderia dar para presidente, entendeu? A perda do mandato, tá, mais a inabilitação, né, a perda das prerrogativas políticas, da possibilidade de concorrer. Então, assim, como professora, eu não vi problema de o ministro deles terem dado menos do que a pena máxima, entende? E como advogada, eu sou muito sincera, o que eu queria era tirar. Então, eu me senti vitoriosa, mas muito vitoriosa. E foi um choque quando as pessoas ficaram tão indignadas, né? O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é o príncipe, ele entrou com um recurso no meu processo. Eu achei aquilo um absurdo. Entendeu? A pessoa se mata por mais de ano num processo e a outra vem entrar com um recurso, pedir anulação do seu processo. Eu fiquei indignada. Entendeu? Porque assim, você já imaginou se eu anulasse aquele processo por causa disso? Então, eu ganhei, sabe? Eu ganhei. É a cabeça da advogada. Eu pedi as duas coisas. Eu pedi o máximo. Eu obtive a pena principal, que era a perda do mandato. Então, assim, quem lê as minhas teses vai ver que eu não fiz nada além de aplicar as minhas teses. E o ministro, durante todo o processo, disse que estava seguindo o júri. E no júri você nem sempre dá pena máxima. Entendeu? E no júri também os jurados votam pela condenação e a pena é aplicada por outra instância que é o magistrado, né? E nem sempre é a pena máxima. Entendeu? E outra, eu estava lá dentro. Muita gente disse que se não fosse sem essa perda dos direitos políticos, não votaria pela perda do mandato. Então o que eu queria era tirar o mandato. Entendeu? Eu me considero vitoriosa. Então ficou essa impressão de fora, né? Não, para mim não foi uma houve recepção. Um acordo assim. Não foi acordo. Não houve um acordo. Mas eu, na condição de advogada, entendeu? Não achei que foi tão ruim como as pessoas acharam, entendeu? Você acha que o Bolsonaro tem sido fiel às promessas de campanha? Em parte. Então, essas pautas que acabaram ficando conhecidas como pautas de costume, eu entendo que ele está sendo fiel a essas pautas. Né? As pessoas que ele colocou no Ministério da Saúde, por exemplo, lá na Secretaria de Atenção à Saúde da Mulher, é o professor Rafael Câmara, né, que eu conheci no Supremo, eu pelo direito, ele pela medicina, contra a legalização do aborto. Então, poxa, é uma figura importante. No Ministério da ministra Damares, além da ministra Damares, a doutora Ângela Gandra, que é a secretária nacional da família, né, tem uma visão conservadora em todos os sentidos. Inclusive, eu tenho pedido muito para ela sair a deputada federal. Não sei se vou conseguir convencê-la, mas acredito que seria um grande nome, né, para a Câmara. E o que eu argumentei com ela é que nós não sabemos quem vai ganhar a presidência. Então, nós temos que ter gente ali no Congresso que vá defender as nossas pautas, entendeu? Nós não sabemos quem vai ganhar, né? Você crê que existe um risco grande do Lula ganhar? Se ele for candidato, de fato? Eu não sinto que ele vai ganhar, mas só uma pessoa pouco inteligente desmerece o adversário. Então a gente tem que contar com essa hipótese, entendeu? Tem que contar com essa hipótese e tem que ocupar o Congresso. Mas tem que ocupar o Congresso, eu não quero ser grosseira, mas com gente com consistência, entendeu? Não adianta as pessoas acharem que fazendo vídeo, que indo xingando as pessoas, que ofendendo, né? Não adianta. Você tem que ter gente com consistência, né? Por isso que eu tenho tentado, por exemplo, convencer a Ângela a se lançar candidata federal. É uma mulher que tem consistência, entendeu? Então ele tem cumprido. Nessa pauta eu acho que ele está sendo fiel, sim. Né? Ele está sendo fiel quando ele defende a liberdade. Ele propiciou as vacinas, porque quem comprou foi o governo federal, todas. Então ele disponibilizou as vacinas, né, de uma maneira, eu acredito, exemplar para o mundo. Mas ele não quer que ninguém seja obrigado a tomar.
Então também ele está sendo fiel na pauta da defesa das liberdades, né? Na pauta anticorrupção, muito embora eu não tenha conhecimento de nenhum ato de corrupção no governo dele, dos ministros, pessoas mais próximas, eu não tenho conhecimento de nenhum caso de corrupção. Eu acho que ele poderia ter feito mais, né? Eu acredito verdadeiramente que ele poderia ter colaborado mais, não ter dado força para acabar com a Lava Jato, entendeu? Não digo a Lava Jato continuar eternamente, mas assim, aquela ideia, entendeu? De que os poderosos podem ser alcançados, de que quem fez esse processo não vai ser perseguido. Eu não acho que ele abraçou essa causa. Ele não foi um entusiasta da Lava Jato. Por quê? Se a bandeira dele era uma bandeira anticorrupção, de limpeza, honestidade, o que aconteceu aí na sua opinião? Eu acredito que o caso Flávio fragilizou muito o presidente. O caso Flávio, eu acho que fragilizou demais o presidente, entendeu? E prejudicou muito o governo. Muito. Você fala que ele acabou se associando ou representando uma direita grotesca e quase irracional. O que você tinha em mente quando disse isso? Eu usei essas palavras? Bom, está em vários veículos aí. Ah, bom, mas agora eu não falei isso, né? Não, agora não, tá, não. Não, é porque eu falei, nossa, falei isso, não me lembro. Não, tem alguns meses isso. Veja, aquele grupo dos 300 lá, aquilo ali foi para mim um negócio assim que não entra na minha cabeça. O estímulo aos seguidores xingarem quem pensa minimamente diferente. Não digo que tenha sido ele a estimular, né? Mas os filhos estimularam, os deputados mais próximos. Eu mesma, teve gente que foi com pau na porta da Assembleia, para me pegar de pau, literalmente, na porta da Assembleia. Então, eu acho que essa dinâmica é muito ruim, né? Aparentemente, melhorou um pouco, né? No começo foi pior, assim. Aparentemente eles parecem que estão amadurecendo um pouco. Não sei. Hoje em dia a gente tem visto o Supremo expedir ordens de prisão contra jornalistas e outras pessoas que se manifestam em redes sociais. Embora haja protestos em relação a isso, aqui ou ali, o Pleno acaba ratificando essas decisões e tudo continua como está. A minha pergunta eu tenho dúvida, e queria saber da sua opinião, se existe um ponto a partir do qual a população vai se indignar em relação a essas decisões, que me parecem arbitrárias, ou se isso vai continuar recrudescendo sem uma reação do povo. A casa para isso é o Senado. Constitucionalmente falando, a casa que pode dar um basta nos abusos é o Senado. Nós temos que ocupar o Senado, no sentido positivo, né? Por eleições, né? As pessoas têm que se candidatar, pessoas com consistência. Não adianta ficar xingando, não adianta ficar gravando videozinho, entendeu? Isso aí é para rede social. Vai ser youtuber, vai ser ativista, não é para parlamentar. Bom, estamos chegando no final da entrevista. Qual é a pergunta que você ainda não conseguiu responder? Mas o quê? Em que sentido? Sentido existencial, filosófico. Meu Deus, ela tem um monte, né? Deixa algumas perguntas com quem está assistindo a gente para reflexão. Eu sempre pergunto a Deus se essa é a minha missão, entendeu? Às vezes a gente acredita que está no lugar certo, fazendo o que Deus quer que a gente esteja fazendo, mas eu sempre peço algum sinal para ter certeza disso, entendeu? Até que ponto é isso? Né? Por isso é que eu não armo, que eu não fico... As pessoas às vezes, o que ela está armando, né? O que ela está maquinando, com quem ela está conversando? É muito interessante isso. Não. Eu vou tentando buscar, por exemplo, eu estou tentando buscar uma chapa boa para São Paulo. Tenho conversado com várias pessoas, os nomes que estão aí não me agradam. Então eu venho... Chapa para o governo. Sim. Eu venho tentando montar, estou conversando com as pessoas, entendeu? Quero que haja uma boa chapa para a presidência, estou esperando para ver quem vai ser o vice do Bolsonaro, quem vai ser o vice do Moro, porque eu estou entre esses dois, né?
Quem vai ser? Porque eu prezo muito a figura do vice. As pessoas desmerecem o vice, a nossa história é marcada por governos de vices. Tem chance de você ser vice de algum deles? Tudo vai depender do que for estabelecido, do nível de conversa sincera, honesta, clara, detalhada. Eu não consegui, quando o presidente me convidou a ser vice, travar com ele uma conversa detalhada. Eu não consegui conversar sozinha com ele. Para poder falar com ele sozinha, tinha que ser de madrugada, por telefone, por WhatsApp, entendeu? Como é que você faz uma parceria com uma pessoa com quem você não consegue sentar só? Para conversar. E falar abertamente o que você pensa, e essa pessoa abrir o coração para você, entendeu? Porque, assim, o trabalho de um presidente com um vice tem que ser um trabalho, assim, de sustentação, entendeu? Quando o presidente fala não é fácil estar nessa cadeira, ele está falando a verdade. É uma posição isolada. Então, ou você tem um vice, né, que está ali para te estender a mão, entendeu? Para dividir o peso, para trabalhar com você, ou fica uma coisa assim muito proforme, né? Então, assim, tudo vai depender do nível de diálogo, do nível de abertura, de sinceridade, né? Porque, assim, ser por ser, eu não faço nada por fazer na minha vida, nada. Não ficou claro para a gente naquela época em que você foi chamada para ser vice, se a recusa veio de sua parte ou da parte do presidente ou de seus apoiadores. Você poderia contar para a gente? Foi um conjunto. Entendeu? Ele queria, porque queria ter anunciado a chapa no Rio de Janeiro, na Convenção do Rio de Janeiro. Eu fui para lá, junto com o Bibiano. O Bibiano praticamente foi me sequestrar na minha casa. O Bibiano, Deus o tenha, teve um papel muito interessante nesse episódio, né? Então o Bibiano me levou para o Rio. Foi quando eu conheci o presidente. Eu não conhecia o presidente. Ele falou, e aí, vamos anunciar? Aí eu falei, presidente, eu estou conhecendo o senhor agora, o senhor está me conhecendo agora. Eu acredito que nós tenhamos que conviver um pouco mais, eu quero saber o que o senhor pensa de um vice, eu quero explicar para o senhor o que eu penso, porque eu estudei muito teoria do Estado, entendeu? Então, assim, eu tenho as minhas convicções, né, do que é um vice, entendeu? Então eu queria poder sentar com ele, e ele falou, não, vamos anunciar, depois a gente vê. Eu falei, não, olha, um conselho de quem quer teu bem, entendeu? Vamos esperar um pouco, vamos amadurecer. Aí, como ele estava realmente muito decidido, eu achei que era prudente fazer um discurso bombástico. Falar tudo publicamente. Para ele saber quem era a peça que ele estava convidando para trabalhar com ele, entendeu? Aquele discurso foi muito impactante na base dele. Muito impactante. Pessoas que hoje estão contra ele ficaram a campanha inteira sem me cumprimentar. E hoje eu, de certa forma, defendo que ele acerta. Eu não sou uma apoiadora, mas eu também não sou uma opositora. Né? Então, aquele discurso foi feito porque você não conseguiu conversar com ele suficientemente. Eu precisava mostrar para ele quem eu era. Entendeu? Eu precisava que ele entendesse. Pelos rumos que o governo tomou, na sua opinião, para o bem ou para o mal, enfim, você seria uma vice mais incômoda do que o Mourão hoje? Eu acredito que a primeira metade teria sido muito difícil. Porque eu demorei para entender aquela dinâmica deles. A dinâmica da família? Hoje, mais madura, com essa vivência na Assembleia, eu acho que hoje eu talvez ajudasse mais, entendeu? No começo, eu acho que ia ser muito difícil. Porque para mim é muita loucura, entendeu? Pelo menos no começo. Difícil compreender e aceitar. Eu acho que mais compreender, porque eu sou uma pessoa tolerante com a divergência. É compreender. Por exemplo, quando eles começaram a chamar manifestação de apoio, com 3 meses de mandato, que foi quando os apoiadores dele me abominaram, queriam ir lá na Assembleia. Você não tem ideia do que foi aquilo ali. Mas eu falava, Jesus Cristo, a pessoa está no poder, tem que governar. Na minha cabeça, uma manifestação de apoio no início do mandato era algo assim,
Incompreensível. E aí eu ligava para os deputados mais próximos, né? Pelo amor de Deus, gente. E eles não entendiam o que eu estava dizendo. Tá compreendendo? O que você dizia? Que eles foram eleitos, eles tinham que trabalhar. Entendeu? Eu falava assim, gente, o que é isso? Tem 3 meses de governo. Querem derrubar nosso presidente. Ninguém quer derrubar o presidente. Querem que ele trabalhe. Pelo amor de Deus. Eu lembro de uma madrugada eu ligando para Carla Zambelli, pedindo pelo amor de Deus. Porque eu votei nela, né? E ela votou em mim. Então eu liguei de madrugada, Carla, ajuda o presidente, para com tanta loucura. Então eu acho que foi aquele começo foi muita loucura, eu acho que isso gerou resistência da classe política, gerou resistência no Supremo, gerou resistência das pessoas, as pessoas ficaram com medo. E dá para compreender. Então, assim, hoje, como eu já percebo que é quase que uma coisa assim do estilo, entendeu? Não é algo muito sério, eles não vão fazer aquelas coisas, eles gostam de falar. Então, acho que hoje eu tenho mais... Hoje daria mais certo, entendeu? Mas no começo ia ser difícil, meu pai do céu, ia ser difícil. Janaína, muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. Por essa conversa. Deus abençoe, obrigada. Boa sorte aí, onde quer que você esteja ano que vem, quer no Senado, quer no Largo São Francisco. Deus te abençoe. Todos nós, amém. Obrigada. Muito obrigada. Muito bom. E a você que chegou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado o último Contraponto de 2021. A programação diária da BP vai dar uma pausa e volta em 2022 com muitas novidades. Fique ligado nos canais de comunicação da Brasil Paralelo para saber o que vem por aí. Aproveitando para lembrar você que estamos em campanha de Natal e você tem a oportunidade de presentear quem você ama com um presente que vale para a vida toda, o conhecimento. Assinando agora a Brasil Paralelo, você ganha outra assinatura para presentear quem você quiser. São 2 assinaturas pelo preço de uma. Essa é a sua melhor chance para se tornar membro da Brasil Paralelo e ajudar a resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Clique em Saiba Mais, aproveite essa oferta e torne-se agora mesmo membro da Brasil Paralelo. Um abraço e até a próxima.